Por que a gente sente ansiedade? A gente tem essa capacidade criativa. E aí a gente cria os cenários. E dentro da nossa criação de cenários, a gente cria cenários negativos. Então eu tenho lá um mecanismo cerebral que é preparado ou que está envolvido na resposta a esse medo real e iminente, ou a resposta a esse medo que pode acontecer, a essa ameaça que pode chegar em algum momento. Então, todos nós vamos lidar com medos que são iminentes, que estão aqui diante de nós, e todos nós vamos lidar com apreensões, expectativas de medos que podem acontecer, que a gente projeta. E na grande maioria das vezes, quando a gente projeta, a gente erra. Por isso que a ansiedade é improdutiva na maioria das vezes, ela é contraproducente, ela mais nos atrapalha do que nos ajuda, porque as nossas projeções costumam estar equivocadas, né? Mas a gente não pode desprezá-la, a gente não pode negá-la, achar que ela não é real, que ela não existe e viver uma vida anti-ansiedade, porque é até impossível viver uma vida anti-ansiedade, né? A gente não consegue nessa estação aqui, cheia de perigos, cheia de ameaças, marcada pela queda, cheia de coisas ruins que podem acontecer, é impossível a gente não sentir ansiedade. Então, vamos lá. Medo é uma ameaça imediata, iminente, real diante de mim. Ansiedade é uma ameaça que não é real, iminente diante de mim, mas que é projetada, que é uma antecipação, que é uma projeção, ok? Pode acontecer? Pode, mas não está acontecendo naquele momento. E aí o meu cérebro, como ele é criativo, ele consegue projetar cenários, então ele cria esse cenário, ok? Tá fazendo sentido até aí? Então o que está acontecendo no nosso cérebro? Vamos lá. Lembra aí da estrutura? Córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala. Quando uma ameaça é detectada pelos meus sensores, pelos meus sentidos, então seja por algo que eu vejo, seja por algo que eu ouço, seja por algo que eu penso, uma sinalização, e o meu cérebro é altamente sensível a qualquer imagem de perigo. Então eu pensei, eu idealizei, eu imaginei, ou eu vi, ou eu senti, como eu escuto o latido de um cachorro e eu vejo, então os meus sentidos estão vendo, eles estão ouvindo, eles estão percebendo algo perigoso, ameaçador, e aí naquele momento, quando ele sente, quando ele percebe, na hora, imediatamente, rapidamente, involuntariamente, isso não é um fenômeno da razão, isso é um instinto, é mandado um sinal lá para minha amígdala. A amígdala é como esse botão de alarme. Então vamos exemplificar assim a nossa ansiedade / medo, que são dois lados de uma mesma moeda, o lado visível e o lado invisível. O lado que está acontecendo e o lado que é imaginativo, mais especulativo. Então o que vai acontecer? A minha amígdala vai disparar uma resposta para o meu cérebro e para o meu corpo. No meu cérebro, na minha mente, o que a amígdala vai fazer? Ela vai disparar uma descarga grande de noradrenalina. A noradrenalina vai me deixar inquieto, ok? Por que eu preciso ficar inquieto? Porque se eu ficar quieto, o perigo vai me pegar. Então por que eu fico inquieto, apreensivo, com aquela sensação de incômodo, de desconforto? A noradrenalina está agindo ali, me deixando agitado, porque naquele momento a percepção é, tem um perigo, se tem um perigo eu preciso responder, e se eu ficar quieto, parado, esse perigo vai me pegar. Então eu preciso agir antes que o perigo me pegue. Então a sensação cerebral vem dessa descarga, dessa liberação de noradrenalina.
Essa noradrenalina do cérebro, no corpo, ela vai ser expressa na forma de adrenalina. Vai ter uma liberação grande de adrenalina, e essa adrenalina, quando eu estou falando do medo, ela vai se expressar no meu corpo naquela famosa resposta de luta e de fuga. Então, o que vai acontecer com o meu coração? Ele vai bater mais rápido. Por quê? Para mandar mais sangue para o meu corpo, para mandar mais oxigênio para as minhas células. Quais células? Para os grandes grupos musculares. Por quê? Eu preciso ou fugir, correr ou lutar. Então, meu músculo vai precisar estar bem oxigenado, bem nutrido. O que vai acontecer na minha visão? Minha pupila vai dilatar. O que vai acontecer aqui na minha traqueia? Ela vai dilatar e você vai sentir aquele nó na garganta. E aquele nó na garganta não é o diabo te estrangulando. Aquele nó na garganta é a sua traqueia dilatando-se para que passe mais oxigênio, para que esse oxigênio seja enviado para os músculos, para que você possa responder àquele medo, aquele perigo, aquela ameaça. O que vai acontecer também lá no seu aparelho gastrointestinal? Tudo que está lá agora não é hora, o sangue, o fluxo sanguíneo que ia ser liberado para o aparelho gastrointestinal, ele é desviado para os músculos. Então você vai sentir aquele frio na barriga. Aquele frio na barriga é o sangue que iria para lá é desviado, é como se tivesse um desvio e ele vai agora para os músculos profundos, ok? Por causa disso, se tem conteúdo gastrointestinal lá, se tem comida lá no aparelho gastrointestinal e agora o fluxo sanguíneo é desviado, o intestino tende a se esvaziar. E aí é nessa hora que costumam acontecer alguns acidentes, né? Vem sem freio lá, e quem nunca passou por isso, né? Quem nunca teve esse troço aí, essa carreta desgovernada sem freio, né? Então, o que está acontecendo ali? Tá vindo uma descarga, ou vai vir daqui a pouco uma descarga, né? Mas no intestino tá descendo ali porque o sangue está sendo desviado para os músculos. Aí o que vai acontecer também? A circulação, ela tende a ficar muito mais profunda e menos periférica. O que é periferia? É o que está aqui do lado mais exterior. Aí o que está acontecendo? E, gente, essa amígdala é a amígdala do cérebro, tá? Não é a amígdala da garganta, tá bom? Não tem nada a ver com a amígdala da garganta. A amígdala da garganta serve para outro propósito, faz parte do anel linfático, faz parte de uma resposta mais imunológica, não tem nada a ver com essa resposta neurológica, tá? É a amígdala cerebral. O que vai acontecer então quando dispara lá no corpo? Pupila dilata, coração acelera, os músculos ficam mais entumecidos. Na periferia, a gente vai receber menos sangue. Por quê? Porque se na luta a gente se machuca, a gente é golpeado, a gente é atingido, a gente precisa que saia menos sangue. Por isso que a gente tende a ficar mais pálido, porque vai menos sangue aqui pro lado de fora e mais sangue lá pro lado de dentro. A gente fica branco quando a gente está com medo. E é comum também, então nas reações de medo tende a ser assim, nas reações de ansiedade a gente tende mais a usar comportamentos evitativos, então a gente mais congela do que luta, a gente tende a fugir mais, né? Então a gente acaba ficando mais na nossa, mais parado, a gente tende a se expor menos a riscos, a ameaças. Então, o nosso corpo inteiro está trabalhando diante daquela descarga de adrenalina. Além da adrenalina, a gente vai ter uma liberação também pela amígdala, esse sinal de alarme. Então, imagina assim, um alarme. Um carro que tem um alarme é bom? Ótimo. Uma casa que tem um alarme é bom?
ótima. Por quê? Se a gente está num mundo perigoso, ter um alarme é uma bênção. Se diante do medo, do perigo, diante de uma situação que você antecipa e vê que pode acontecer algo ruim, você não se prepara, então você está menos preparado para lidar com aquele perigo. Ok, está acontecendo aí, maravilha. Agora, o que a gente vai precisar fazer? O cortisol. O que o cortisol vai fazer? O cortisol, ele tem a ver com toda essa resposta adaptativa do corpo. Então ele precisa, é o hormônio do estresse. Então a gente precisa do estresse naquele momento, a gente precisa dessa inquietação, a gente precisa das células trabalhando num modo que é um modo emergencial. Então o estresse agudo para uma situação emergencial, ele é positivo, ele vai ajudar. É o que está acontecendo ali durante uma atividade física, por exemplo. A gente está tendo uma liberação desse cortisol, dessa adrenalina, e se isso dura um tempo curto, isso é bom, isso ajuda, isso ativa nossas células, isso faz a gente se desenvolver, isso não tem problema nenhum. O problema é se essa resposta é demorada, se essa resposta é uma resposta que é crônica, que passa muito tempo e ela continua. Aí esse cortisol que foi liberado ali, que ajuda na resposta, na adaptação, na preparação do corpo para lidar com os perigos, essa resposta é benéfica. Se passa muito tempo, essa resposta é prejudicial, ela vai atrapalhar. E como que eu lido com ela? As 3 ansiedades, seja a ansiedade adaptativa, transtorno de ansiedade ou estilo de vida ansioso, todas elas, eu tenho que e eu posso, não é nem eu tenho que, eu posso lançar sobre Cristo. Eu posso entregar. Quando Pedro disse assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, ele está falando de todos os tipos de ansiedade. A gente não precisa se culpar, a gente não precisa ficar mais ansioso porque a gente está ansioso. A gente não precisa entrar num clima de guerra. Eu posso lançar sobre ele e fazer da ansiedade não um problema de fé, mas uma matéria-prima para mais fé. Sabe o que eu descobri, gente? Toda ansiedade é um anseio pela eternidade. Olha as palavras, ó. Ansiedade, anseio, é um desejo pelas coisas eternas. Então, sempre que eu estou diante de algo que me gera ansiedade, eu tenho uma matéria-prima na mão. Então, ansiedade não é um problema de fé. Ansiedade é um convite para mais fé. É o meu cérebro dizendo, eu estou precisando entrar num outro nível de fé, eu estou precisando acessar coisas eternas, eu preciso do eterno pro agora, eu preciso sair lá do amanhã e entrar no eterno. O eterno não é algo para o futuro, o eterno é algo para agora, que também vai se expressar no futuro, ok? Tá fazendo sentido? Então eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Eu posso fazer da ansiedade não um problema de fé, em que eu me culpo e sofro mais, mas eu posso fazer da ansiedade um convite para mais fé. Todas as ansiedades eu posso lançar sobre ele. Porém, transtorno de ansiedade, não adianta eu só lançar sobre ele, porque eu tenho um sistema que está adoecido. Então eu tenho que lançar sobre ele, mas eu tenho que ir lá na causa também. Eu tenho que tratar a causa. Eu preciso tratar com as armas que Deus nos deu. As armas da nossa milícia não são apenas carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E nós também temos acesso a recursos naturais, como a terapia, como medicamentos. A gente precisa, vou falar toda vez que a gente vai fazer um tratamento de um transtorno, a gente precisa de 3 M's, ok? 3 M's. Matéria-prima, é igual construir uma casa, você precisa de matéria-prima, você precisa de pedra, você precisa de tijolo, você precisa de areia. Você não mexe nesse sistema de forma definitiva quando ele está desregulado se você não tiver matéria-prima.
Então a matéria-prima precisa estar organizada, equilibrada, precisa estar funcionando. Eu preciso de neurotransmissores adequadamente, eu preciso da minha serotonina equilibrada, eu preciso da vitamina B12, eu preciso do ácido fólico, eu preciso de ômega 3, eu preciso dos meus nutrientes que fazem o meu cérebro funcionar equilibrados. Então, por vezes eu vou precisar suplementar, repor, tratar, desinflamar essa amígdala que está inflamada, que está emperrada, e isso pode ser feito com medicamento. Casos leves de transtorno de ansiedade podem ser tratados e devem ser tratados com mudança de estilo de vida e terapia. Casos moderados e graves, quando causam um sofrimento mais importante, além da mudança de estilo de vida e da terapia, eu preciso de tratamento medicamentoso também, ok? Beleza? Matéria-prima é importante. Segundo, além da matéria-prima, eu preciso de mão de obra. O que é a mão de obra, gente? Mão de obra é esse trabalho repetitivo. Eu preciso de mão de obra. Essa mão de obra é mudança de estilo de vida, são hábitos novos, eu preciso cuidar bem do meu estilo de vida para que a minha amígdala não fique lá me dizendo que tem algo errado, ok? A amígdala está tentando avisar pra gente que tem algo errado. Quando a gente está vivendo errado, a coisa mais graciosa que pode acontecer é a nossa amígdala avisar a gente. E a gente fica ansioso para poder mudar, ok? Então, mudança de estilo de vida, terapia é mão de obra, é trabalho braçal, é ir lá no hipocampo, achar quais são as memórias, fazer as edições, é vir aqui no córtex pré-frontal, aprender a desligar, aprender técnicas, comportamentos que podem regular esse sistema, ok? E o terceiro M é eu preciso de um método, eu preciso de um modelo de mente saudável. O que é o modelo de mente saudável? Eu preciso aprender qual é o certo, e o certo é Cristo, ok? Então, ó, eu preciso de mão de obra, matéria-prima e um modelo. É como se eu precisasse de pedreiro, de pedra e de uma planta. Qual é a nossa planta, gente? É o que nós somos feitos para ser. Nós somos feitos para ser como Cristo. Então, Cristo é o modelo perfeito. Então, tudo que está em mim, que não está em Cristo, eu preciso tirar. E como eu vou tirar? Mudança de estilo de vida, arrependimento, terapia, medicamento, o que precisar. O arrependimento é um processo multifatorial, não é simplesmente eu dizer, eu estou arrependido disso. Não, é uma mudança completa, é uma meia volta, é uma atitude diante daquilo, ok? Então eu preciso fazer isso, tá? Então, ó, mudança de estilo de vida, que é mão de obra, matéria-prima e modelo, ou planta, pedreiro e pedra. Eu preciso disso tudo, tá? Para quê, gente? Para que eu possa viver como Cristo me fez para viver. Eu quero orar por você que está lidando com isso, você que está sofrendo com isso, você que está padecendo pela ansiedade. O Senhor vai visitar você, amém? Hoje o Senhor pode curar você, Ele pode fazer algo sobrenatural agora aí onde você está. Vamos orar? Papai, muito obrigado, porque o Senhor não nos rejeita, o Senhor nos redime. Hoje o Senhor está redimindo a nossa ansiedade. Nós entendemos que não é um problema de fé, mas pode ser um convite para que nós entremos em um outro ambiente de fé. Pai, nós ansiamos pela eternidade e queremos o Teu eterno nos visitando agora. Então nos visita agora com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. Nós queremos que o Senhor está fazendo algo sobrenatural. Pai, cura agora algumas pessoas. Visita agora, Pai, com o Teu poder. Tira de nós a presunção, o orgulho e nos leva aos tratamentos que forem necessários, Pai. Se tinha algum irmão, alguma irmã que estava relutando em procurar ajuda por medo ou por presunção, às vezes orgulho, Pai, tira de nós tudo que não provém de Ti e nos leva à humildade, ao humildemente nos humilharmos diante de Ti para expressarmos o Teu caráter e a Tua mente, Senhor. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo grandioso em nós, por nós e através de nós, Pai, que nós sejamos os instrumentos de cura para a nossa geração, em nome de Jesus. Amém e amém.